Todos os domingos, às 18 horas, na Vigília do Espírito Santo, milagres acontecem por meio da fé. E o ponto de contato para isso é a água do solo sagrado. Essas 3 histórias comprovam o quanto, a cada domingo, este elemento consagrado está fazendo a diferença na vida de muitas pessoas. Meu nome é Cleide e eu sofri bastante com o meu esposo atual. Espiritualmente ele era muito perturbado, com vício de droga, cigarro, maus companhia. Ele era muito perseguido por mulheres, espírito de prostituição. Pela televisão eu vim aqui no templo, soube desta água e Deus me deu a sabedoria de estar aqui nos dias de domingos e eu pegava desta água. Onde eu encontrava espaço dentro de casa, eu colocava essa água. Deus libertou ele por completo e a glória de Deus entrou. Hoje, depois de 3 anos de sofrimento, meu esposo está totalmente curado e eu vou continuar participando da Vigília do Espírito Santo, porque, gente, ele agiu hoje, ele vai agir amanhã e eternamente. Amém. Cleide alcançou a cura para o seu esposo. A atitude dela fez toda a diferença para a mudança em seu lar. A mesma decisão foi tomada por Paulo, que estava sendo consumido pelo vício em jogos. Vivia no baralho, às vezes eu deixava minha família, ficava 3 noites no baralho, saía de lá acabado e sem nada de dinheiro. Decorrente desse acontecimento, foi prejudicando a minha vida familiar. Todo o dinheiro que eu adquiria, que eu sou comerciante, levava por vício. Isso prejudicava a minha vida por completo. Não aguentava mais, né? Estava quase que perdendo meu casamento também. E no dia 6 de junho, a palavra chegou até a minha casa, na minha sala da minha residência. A partir daí, a minha vida se resume em todos os domingos, às 18 horas, aqui no Templo de Salomão, pegar a água sagrada. Porque eu acredito, esta água tem poder. Hoje, eu posso dizer, estou curado do vício, na minha vida funcionou, e na sua, creio eu que vai funcionar também. Hoje, Paulo tem esta vigília como compromisso certo para cada domingo, assim como Jocélia, que sofreu por anos com uma intensa hemorragia e alcançou a cura ao fazer o uso da água do solo sagrado. Durante vários anos eu fiquei fazendo tratamento de mioma e depois eu fiquei um período de 2 anos intensivo no tratamento e aí era hemorragia de 30, 40, 45 dias seguidos. Causava dor, desconforto. Ouvindo a rádio, eu tomei conhecimento, né, da água. Aí eu vim em busca da minha cura, fazendo uso contínuo, sempre quando eu não vinha pegar, alguém vinha pegar, né? No último exame para fazer a cirurgia, o médico procurou, ele falou: senhora, você não tem nada. O que os médicos durante anos em tratamento não conseguiram, né? Cheguei na fase final do último exame, fazendo uso da água, e aí constatou que não tinha mais nada. Hoje, né, mesmo curada, eu faço questão de todo domingo estar aqui pegando a água para manutenção da minha vida, do meu espírito. Eu acho muito importante, por isso eu venho todos os domingos. São relatos reais que se tornaram possíveis após estas pessoas darem ouvidos a esta programação. Tome você também essa atitude capaz de mudar a sua vida. Vigília do Espírito Santo. Domingo, às 18 horas, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Tire a luva. Estenda a sua mão.
Senhor, a minha mão. Como guerreiro, eu já vi várias barbáries nesse mundo. Estava sem esperança. Momento do impossível. Na vigília do Espírito Santo. Domingo, ao pôr do sol. Um forte clamor para buscar no Deus dos impossíveis a solução para aquilo que vem afligindo a sua alma. Às 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Chegue cedo para recolher um pouco da água do poço do solo sagrado. Deus acabou de mostrar para você que não aceita terminar o ano e levar para o ano novo, sabe, um marido viciado. A exemplo da Cleide, que tinha um marido viciado nas drogas, o Paulo, que tinha um vício nos jogos de azar e perdia o que conquistava, colocava em perigo a família, perdeu inclusive a família. Foi desestruturada, destruída por causa do vício maldito que ele tinha. Mas não vai entrar o ano 2021 com este vício. Nem a senhora Jocélia, que sofreu por anos com mioma. Ela que já tinha tudo já preparado para ser operada. Deus operou o milagre. Quando estas pessoas fizeram uso da fé, meu amigo, você também tem a oportunidade de usar a sua fé. Neste domingo, aqui no Templo de Salomão, você vai recolher um pouco da água do poço do solo sagrado. Chegue cedo. Essa água é potável, é gratuita, é aqui do poço do Templo de Salomão, que simboliza o Espírito Santo para a sua purificação. Você que diz, bispo, eu preciso de uma resposta urgente. Eu preciso de uma purificação. Eu quero ser batizado com o Espírito Santo, mas eu sei que eu preciso ser purificado. Traga a garrafinha, recolha um pouco da água, porque o Senhor diz a todos, agora eu vou agir. É Deus que está falando para todos. Agora eu vou agir. Nesse último domingo do ano, Deus vai agir na sua vida. Vou mostrar o meu poder. Você já viu a doença, você já viu o vício, você já viu a miséria, você já viu a depressão, mas agora Deus quer que você veja o seu poder e a minha grandeza. A grandeza de Deus é o sobrenatural, é o impossível. Está aí, ó, escrito na sua Bíblia católica, seja a sua Bíblia evangélica, está aí, ó, Isaías 33, versículo 10. Vamos usar a fé. A água é um ponto de contato. É Deus que opera o impossível. Meu nome é Eric, eu tenho 30 anos, eu pertenço a uma outra denominação cristã. Eu acompanho a programação, nós, na verdade, acompanhamos a programação já há mais ou menos um ano. E todos os dias, quando nós acompanhamos, a gente fica curioso, né, em conhecer o templo, saber como era a experiência. E aí nós decidimos vir até o templo, já é a segunda vez que nós estamos vindo aqui e nós nos surpreendemos. A experiência foi muito positiva, espiritualmente nós fomos impactados pela reunião e tem sido muito bom. Nós pretendemos vir mais vezes e quem quiser vir, eu acho que é uma ótima decisão. Nós não pagamos nada para entrar. Além disso, nós fomos muito bem recebidos, acolhidos por todos os membros da igreja e recebemos todo o respaldo em que precisamos. O que mais chamou a atenção é, claro, que a estrutura, né, física do local e principalmente nós sentimos a presença de Deus no local. Então foi as duas coisas que nos atraíram a este lugar. A gente se sentiu muito acolhido e muito poder mesmo de Deus. Parece que apesar do pastor estar lá tão longe, ele está falando muito diretamente com você, sabe? Numa intimidade, a gente se sente bem à vontade mesmo. Me chamo Leonel, sou católico. Vim ao Templo de Salomão a convite da minha namorada e aqui eu fui muito bem acolhido. Eu não paguei nada para entrar, entrada gratuita. Fui muito bem recebido pela estrutura, pelo profissionalismo das pessoas, gostei bastante. Eu já fui em várias denominações, essa é a verdade, várias. Mas eu estava buscando alguma coisa no sentido para cuidado pessoal. Então eu vim para cá pelo pessoal, acabei frequentando outros dias na semana que trata do espiritual também. Nunca ninguém me perguntou de onde eu vim, absolutamente. Simplesmente me acolhem, me tratam com respeito e me fazem sentir que eu estou na casa de Deus.
Acho que é isso que importa. O que mais me surpreendeu no Templo de Salomão foi a estrutura que tem, que é realmente lindo, fantástico, e a paz. Quando você entra, você sente que você está na casa de Deus. Meu nome é Camila, eu fui batizada por alguns anos na Igreja Católica, porém eu não estava frequentando nenhuma denominação. E aí, por um problema pessoal que eu tive, eu recebi o convite para vir aqui no Templo de Salomão. E chegando aqui, eu fui bem acolhida, fui bem recebida, encontrei a paz, tive um encontro com Deus e foi maravilhoso. Diferente do que os outros falam, aqui você não é julgado pela roupa, pela sua denominação, você não paga para entrar. O que mais chamou a minha atenção chegando aqui no Templo de Salomão é o encontro com Deus que você tem a partir do momento que você participa da reunião e se entrega para aquilo. Eu recomendo outras pessoas visitarem o templo. A parte de fora em si, a estrutura chama muita atenção, parece que você volta naqueles tempos bíblicos e quando você entra então é fora de série. Eu considero o Templo de Salomão uma casa para todos os povos sem restrição de idade, religião. Meu nome é Serena Ahmed, meu país nome é Bangladesh. Cheguei no visita do Templo da Semal, muito gostoso. Aí fiquei muito bonito, mas que tudo legal. Quer visitar, minha esposa também gosta. Aí eu sou muçulmano, aqui tem cristão, tem outra religião, mas respeito todo mundo. Eu gosto no Brasil, esse também da igreja, tudo que é único. Eu gosto, mas visita bonitinho e fica tranquilo. Muito legal, maravilhoso. Eu cheguei, mas que pago nada. Nada, né? Mas que fiquei feliz. Pega nada e pago. Muito feliz em gostar. Não, eu toda semana que chego, toda semana que visito aqui. E após você ter acompanhado esses relatos de pessoas de várias religiões e outras denominações que viveram uma experiência extraordinária aqui no Templo de Salomão, nós convidamos você para vir a esta grande casa de oração. O Templo de Salomão está localizado na Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Entrada e estacionamentos gratuitos. Uma das coisas que mais despertam o interesse do ser humano é o futuro. Mas tudo o que Deus quer que saibamos sobre o que o futuro tem para nós, Ele revelou através da profecia bíblica do fim dos tempos. A Bíblia prevê uma espiral descendente de catástrofes, pecado humano e apostasia espiritual antes de Jesus retornar. E a cada virada de ano, quando pensamos que será diferente, algo novo e catastrófico acontece. Não perca mais tempo. O Senhor Jesus nos disse para ficarmos atentos. Se você está distante de Deus, volte. Esse é o momento. Mas enquanto ele ainda estava muito longe, seu pai o viu e sentiu compaixão por ele, e correu, e abraçou-o e o beijou. Domingo, ao pôr do sol, a continuação do estudo do Apocalipse. Às 18 horas, Deus apagará o seu passado e você começará uma nova vida a partir deste domingo. Chegue cedo. Se você realmente crê em Deus, o Deus da Bíblia Sagrada, não importa se você se intitula muçulmano, católica como a Camila, ou católica também a Yara, ou de uma outra denominação, Eric. Essas pessoas colocaram de lado o preconceito, o orgulho, a sua religião e decidiram buscar o Espírito Santo, buscar a Deus. Aonde? Aqui, no Templo de Salomão, domingo às 18 horas ao pôr do sol. É o dia em que nós focamos o estudo da Palavra de Deus e a busca pelo Espírito Santo. Meu amigo, preste muita atenção. Olha só o que diz aqui o livro de Isaías 29 e 23. Diz assim: pois, quando virem o que vou fazer,
no meio deles, confessarão que o meu nome é santo. Quando a pessoa realmente crê em Deus, ela quer confessar o nome de Deus e não o nome da sua religião, da sua denominação, da sua igreja. Quando a pessoa realmente quer servir a Deus, ela vai confessar o seu nome. E diz mais, que o meu nome é santo. Reconhecerão que eu sou o santo Deus de Israel e me temerão. Você tem que respeitar e temer e obedecer é a Deus e não a filosofias e não a uma religião, a uma tradição. Se você fizer isso, Deus vai se revelar para você. Você vai conhecer o Criador, você vai conhecer o Todo-Poderoso, você vai ser possuído pelo Espírito Santo e nunca mais você vai depender de ninguém. Nunca mais você vai depender de uma religião, de políticos, de familiares. Você vai parar de comer na mão dos outros para comer da palavra de Deus. Jesus disse que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Você crê? Eu trabalhava o mês todo, pegava trem 5h30 da manhã, o trem lotado, daí eu passava o dia todo, voltava às 5h30 da tarde com o trem lotado, chuva, cansada, para chegar no final do mês ainda não ter nem como pagar as contas. Meu nome é Flávia, sou corretora de imóveis. Eu tentava crescer e ter dinheiro aprendendo com o que as pessoas me ensinavam, né? Só que daí trabalhava de segunda a sexta-feira e pegava vale no meio do mês, pagamento, vale de transporte, aquelas coisas todas. Só que mesmo assim ainda não dava, não supria a necessidade da família. Então eu trabalhava o mês todo, pegava trem 5h30 da manhã, o trem lotado, daí eu passava o dia todo, voltava às 5h30 da tarde com o trem lotado, chuva, cansada, para chegar no final do mês ainda não ter nem como pagar as contas. Porque tinha mês que nem a conta da água eu conseguia pagar, porque o dinheiro era mais para comer. Para poder colocar um dinheirinho a mais, acabava que fazia uma faxina para acrescentar, né, uma rendinha. Comecei a fazer um bico no bar de um amigo meu, no balcão. Ele me pagava R$30 por dia só. Eu trabalhava o dia inteiro, lavava o banheiro e ficava o dia inteiro para ganhar R$30. Então, tudo que eu tentei com os meus braços para poder crescer, comecei também a vender perfume, de tipo sacoleira que eles falam. Pegava, enchia a sacola de perfume e roupa e ia vendendo para as minhas amigas. Também não deu nada certo, porque se vende muito fiado, sacoleira vende muito fiado, não recebe. Então arruma mais inimizade do que dinheiro, na verdade, sacoleiro. Eu morava num prédio de prefeitura onde todos usavam água em comum. Então se um não pagava, o vizinho tinha que pagar por mim. Então eu não estava conseguindo pagar água, luz, nada. E os vizinhos se juntaram e foram tudo na minha porta. Me xingar, me chamar de nomes feios, que eu tinha que pagar aquela água. Então eles me humilharam bastante, então aquilo me deu uma revolta muito grande. E uma segunda ocasião foi quando a minha mãe falou assim, Flávia, se você vai sair agora e só tem a comida do almoço para as crianças, na panela. Então não tem mais nem para fazer o jantar. Então isso me deu uma revolta, eu falei, meu Deus, até quando eu vou continuar nessa situação? De não ter o que dar para meus filhos, vai passar a vida, a idade vai chegar e eu não vou conquistar nada, nem ao menos para comer. Então foi assim que eu cheguei na Igreja Universal. Através de uma amiga minha, ela sempre insistindo, ela sempre ia na minha casa atrás de mim e eu dava desculpa para ela que eu não queria ir, que não queria, até me escondia dela às vezes. Mas chegou um dia que o sofrimento foi demais, que eu falei assim, não tem para onde ir mesmo, não tenho mais para onde correr, não tenho ninguém para quem pedir favor. E comecei a ouvir de novo a palavra de Deus sobre o dízimo, a fidelidade, colocar Deus em primeiro lugar, não eu, a Flávia, em primeiro lugar. Porque eu estava correndo atrás de coisas para mim. Eu queria comer, vestir, pagar minhas contas, viajar, comer bem. Eu queria, a Flávia queria, os filhos da Flávia queriam. Então eu comecei a colocar Deus em primeiro lugar. Então eu aprendi que tudo que eu conquistasse, a partir daquele momento, se eu colocasse Deus em primeiro lugar, Deus ia me honrar. Então Deus começou a me honrar. Quando Ele viu que eu comecei a crer nele e praticar, não só de boca, porque daí eu comecei a colocar tudo que eu estava falando para Deus, eu comecei a praticar. Daí Deus começou a abrir portas e colocar oportunidades para mim. Então a primeira coisa que Deus fez quando viu que eu estava aberta a aprender
tudo de novo e a caminhar com Ele, Ele me deu uma direção de uma profissão, que foi a que eu vivo hoje, que é corretora de imóveis. Daí Deus, Ele me ensinou, me ensina até hoje, né? Me dá a direção e comecei a conquistar. Conquistei minha casa, carros, imóveis em geral, terrenos, imóveis na praia, várias coisas que nem sonho, nem se eu sonhasse assim, quero tal coisa, eu ia sonhar que Deus ia me dar tanta coisa. Porque eu nunca pedi e nisso eu conquistei, mas através da minha fidelidade, porque Deus viu que tudo que eu faço para o Senhor Jesus, colocando Ele em primeiro lugar, eu faço de todo o meu amor, não é por obrigação, não é porque nenhum pastor, ninguém pede, é porque eu amo o Senhor Jesus. Então Ele sempre vai estar em primeiro e eu em segundo, com certeza. A Flávia creu e ela se revoltou quando ela viu seus filhos passando necessidade, passando fome. Eu pergunto a você, meu amigo, você crê também? Então, se você crê, por que você não se revolta? Não é contra Deus, não. Ela não se revoltou contra Deus. Ela não se revoltou contra as pessoas. Ela se revoltou contra aquela situação. E ela foi para o altar, ela se entregou, ela fez uma aliança com Deus. Essa aliança com Deus foi: Deus, a partir de agora, o Senhor vai estar em primeiro lugar. Eu vou amar o Senhor mais do que a mim mesma, mais do que os meus filhos, mais do que os meus pais. Aí já era. Deus assumiu o primeiro lugar e hoje ela está desfrutando de uma vida de qualidade. Sabe por quê? Não é por causa da prosperidade, não. Hoje ela tem vida de qualidade porque tem gente que tem o que ela tem, até mais do que ela tem, mas não tem qualidade de vida, porque ela tem o Espírito de Deus, ela tem o Espírito do Criador. Quando a gente honra a Deus em primeiro lugar, é o primeiro passo para a gente receber o seu Espírito. Veja, pare de aceitar o comum e provoque o extraordinário. Como é que a gente provoca o extraordinário? Eu falei há minutos atrás. Revolte-se, revolte-se, não contra Deus, não contra as pessoas, mas contra essa situação que você está vivendo, que não glorifica a Deus. Você tem que provocar o extraordinário na sua vida por meio do poder do pacto. O pacto é com quem? Lê aí, por favor. O pacto é com quem? Com a igreja? É com o bispo? É com a religião? Não, o pacto é com Deus. Vamos fazer esse pacto e você vai ser possuído pelo Espírito do Altíssimo. Rodrigo Ferreira de Oliveira, 28 anos, analista de sistemas. Eu cheguei com 25 anos, então eu vim do mundo, eu tinha problemas de vícios, eu saía muito, né? Tinha balada, essas coisas, bebia também, mas o meu principal vício que eu tinha na época era pornografia. Acabava comigo porque eu me sentia mal, porque eu já sabia, eu vim de um lar evangélico, então eu sabia que aquilo era errado, mas eu não sabia como parar. Eu tentava parar, mas eu não conseguia. Eu chegava às vezes a comentar com amigos próximos, falava, não, eu vou ficar, agora eu parei. E aí era uma semana e caía de novo. Então, quando eu cheguei na fé, quando eu fiz um desafio com Deus, poxa, se esse Deus existe, tem que mudar alguma coisa, foi a primeira coisa que eu eliminei. Tinha problemas com os maus pensamentos, tinha problemas com os problemas cotidianos da vida, mas o principal sempre era na minha cabeça, onde eu achava que eu era fraco. E assim que eu cheguei, eu comecei a me inteirar com as coisas da fé e tudo mais, e eu, por conta própria, resolvi fazer um jejum de Daniel. Eu achei que eu comecei a estudar, né, o que eu devia e o que eu não devia fazer, e eu vi que, de fato, aquilo ali seria algo que limparia a minha mente, que até aquele momento era algo muito difícil que eu tinha em mim. Eu já tinha largado os vícios, já tinha mudado algumas coisas, mas a minha mente ainda não era uma mente limpa, digamos assim. Então eu descobri que o jejum de Daniel era a minha oportunidade de ter a mente diferente. E ter a mente transformada, né? Como diz na palavra de Deus. Me lancei, fiz os 21 dias. Até aquele momento eu nem sabia muito bem como fazer, não perguntei muito para ninguém, eu fui fazendo do meu jeito. E eu precisei mudar alguns hábitos e eu tive que remodelar. Então eu parei de me envolver com as coisas do mundo, propriamente dito. Música, sempre gostei muito de música, então troquei o tipo de música. Meus aplicativos de música já não tinham mais aquelas playlists que eu tinha antigamente, eu transformei um pouco as músicas.
deixei de ficar perdendo tempo com coisas seculares, né, coisas do mundo, e comecei a me envolver mais com a fé. Comecei a assistir novelas, comecei a assistir coisas que de fato poderiam me ajudar a chegar mais próximo do meu objetivo. Tinha contatos com muitas mulheres e tudo mais, e eu deixei tudo mesmo para poder focar em receber o Espírito Santo. Então não foi fácil, principalmente lidar com dúvida, lidar com situações que acontecem, né, na nossa caminhada, mas eu foquei em uma palavra que eu escutei uma vez e que aquilo entrou de mim, que é buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas seriam acrescentadas. Então eu busquei. Para mim não importava a vida financeira, para mim não importava se eu ia casar, se eu ia morrer, não me interessava. Me interessava se eu ia ser salvo ou não. Eu já estava no processo de entrega, de buscar, já estava fazendo tudo que eu deveria fazer, né? Tudo que eu deveria fazer certo, mas uma coisa que eu também tenho certeza, eu tenho certeza que foi a diferença ninguém faz uma faculdade sem saber o que ela quer fazer. Ninguém busca uma coisa sem saber o que ela está buscando. Então, durante o jejum, eu busquei conhecer o que era o Espírito Santo, porque como que eu ia saber quando eu não recebi? Então, eu li livros, literaturas da igreja, procurei na palavra, enfim. Eu cheguei num domingo de manhã e eu saí de casa já falando, é hoje. Eu saí de casa falando, é hoje que tem que ser hoje, poxa. Eu não estou fazendo mais nada de errado, eu não estou dando mole com mais nada. Eu me afastei de todo mundo, eu não tenho mais ninguém perto de mim. E eu sou carioca, então eu estou em São Paulo e eu não tinha nem mais minha família mais do meu lado. E isso foi uma das coisas que me fez segurar firme, foi a fé. Quando eu vim para São Paulo, eu queria voltar, porque eu não tinha ninguém. Mas o que me fez segurar as pontas e falar, não, é aqui que eu vou mudar de vida, foi exatamente a fé. Então, eu falei com Deus, falei, poxa, eu não tenho mais ninguém, eu não tenho nada, eu não sei o que eu vou fazer mais aqui. E aí foi no domingo, teve a reunião, eu não consigo me lembrar de nada, eu só me lembro daquele momento. E eu não lembro o que o pastor falou, eu não lembro o que ele cantou, eu não tenho ideia do que foi naquele dia, mas eu sei que quando começou a busca, eu consegui falar poucas palavras e eu já tinha certeza. Eu tinha certeza que minha vida daquele dia ia ser outra. Eu não sabia se eu ia casar, se eu ia ter carros, enfim, mas eu sabia que daquele dia eu seria um novo homem. E eu saí da igreja, a primeira coisa que eu fiz foi abraçar uma pessoa que me acompanhava, chorando, falei, poxa, eu consegui. E aí saí correndo também, liguei para minha mãe, porque minha mãe já é da fé, liguei para os meus pais, falei, poxa, eu consegui. E eu lembro que aquele dia eu fiquei até com dor de cabeça, de tanto que eu chorava. Foi até, 3 horas da tarde, eu não conseguia parar, porque eu falava, meu Deus, como é que pode? Eu não sou ninguém, mas foi um dia glorioso. Mas foi a única certeza que eu tive quando eu acabei o jejum, foi que eu estava com a mente diferente. Realmente houve a transformação dos pensamentos. Eu estava até comentando um pouquinho antes com a minha esposa, e eu falei isso para ela. Para mim, quem vence na fé, quem vence tudo aqui fora, não é quem é forte porque deixou uma mulher ou porque deixou um vício, é quem vence aqui. Quem vence na mente, venceu no mundo. Quem achou essa chave, descobriu todo o segredo. Então, eu sempre cheguei, assim que eu cheguei na igreja, eu achava que meu ponto fraco eram as mulheres. Quando eu descobri que era a minha cabeça, eu venci tudo. Então, hoje, eu tenho paz, muita paz. Eu durmo e durmo muito bem, eu não tenho problemas com insônia, não tenho vício nenhum mesmo. E o principal, como eu disse, eu tinha focado no Espírito Santo e ele me daria as demais coisas. Quando eu recebi o Espírito Santo, eu conheci minha atual esposa. Um pouquinho depois, acho que 1 semana, 2 semanas depois, eu conheci ela. Eu casei em 9 meses, então foi super rápido, mas tudo com a bênção de Deus. Meus pais são os meus heróis. Graças a Deus, a gente está todo junto, a gente vive como uma família unida, eu não tenho problema em casa, eu tenho paz. Esse é o principal. Para mim, eu sempre penso assim, eu falo isso com Deus, se for para eu voltar, eu prefiro morrer. Eu conheci algo que eu nunca imaginei que tinha. Eu conheci a fé. Eu já ouvia falar, mas nunca tinha tido experiências com Deus. Quando eu, de fato, o conheci, eu não quero mais. Eu tenho essa coisa que eu tenho dentro de mim mais forte. Se for para voltar, eu prefiro morrer. Porque eu sei que se eu voltar, eu vou voltar a ser vazio, eu vou voltar a ter N problemas que... Isso é o de menos, mas o principal, eu não vou ter mais a certeza da salvação. Depois do jejum, eu tive uma vida nova, eu tive
encontro com Deus, eu tenho uma vida com Deus. Então, depois do jejum, a minha vida mudou tanto familiar, tanto financeiramente, tanto no casamento. Hoje eu sou casado, cheguei justamente com esse problema, foi o que me levou até a igreja, mas hoje eu sou casado, tenho uma vida com Deus. Claro, problemas eu sei que a gente vai enfrentar lutas, dificuldades, mas em todos eles eu tenho vencido e não tem nada que hoje eu possa dizer assim, poxa, esse problema aqui me tira os cabelos, não tem mais. Eu tenho coisas que eu tenho que resolver, mas coisas que eu tenho certeza que em breve vão ser resolvidas. O que essas pessoas têm em comum? De onde vem esse brilho nos olhos? Este é o semblante de quem encontrou um grande tesouro, de um valor incalculável, que mudou completamente as suas vidas. Todas receberam o Espírito Santo. Nem o dia que meu filho nasceu foi tão importante para mim como foi o batismo com o Espírito Santo. Hoje em dia, eu posso dizer que eu tenho vida. Eu prefiro dormir no chão cheia do Espírito Santo do que continuar com a casa bonita, com carros, com tudo e não ter a tua presença. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Jejum de Daniel, de 11 a 31 de dezembro, para aqueles que não aceitam terminar este ano sem o Espírito Santo. Que imagem bonita, né? O noivo e a noiva, representando Jesus, o noivo, e a noiva representando a igreja. Hoje o Rodrigo é um filho de Deus. Ele conhecia a Bíblia Sagrada. Ele teve uma educação cristã, mas viciado, depressivo, agressivo, amargurado. Ele era um monstro. O ser humano sem o Espírito Santo é um monstro. Pode conhecer a Bíblia, pode ter religião, pode fazer caridade, pode ser bonito, bonita, rico. É um monstro. Mas quando a gente recebe o Espírito Santo, então a gente se torna uma fonte a jorrar para a vida. Palavras do Senhor Jesus. Essa é a proposta da Fogueira Santa. Nesta vigília, meu amigo, do Espírito Santo, aqui no Templo de Salomão, ao pôr do sol domingo, é para você se tornar uma fonte, a jorrar para a vida, matar a sede dos sedentos. Mas para isso você tem que ter o Espírito dele. Sem ele, você é seco, você é triste, você é vazio. Por isso, preste muita atenção o que diz em Isaías 33, versículo 13. Vocês todos os que estão longe e os que estão perto, escutem o que eu fiz e reconheçam o meu poder. Meu amigo, reconheça o que Deus fez no Rodrigo. Deus fez e quer que você reconheça. Você que está longe de Deus, você que está afastado da igreja, ou você que está próximo, você até frequenta a igreja, mas você ainda não se entregou, você não foi para o altar, você não entregou o seu passado, traumas, vícios, manias, mágoas, inclusive. Domingo agora é o domingo do perdão. Se você quer receber o perdão divino, você tem que perdoar quem lhe ofendeu. Ao pôr do sol, aqui no Templo de Salomão, o sol vai se pôr no horizonte, mas o sol do Espírito Santo, ele vai nascer no seu interior. Vai ser uma noite memorável, porque é o último domingo do ano. Eu sou Anderlucy Rodrigues, tenho 43 anos e sou design de interiores. A minha história começou quando eu ainda era adolescente. Eu tinha por volta de 15 anos quando eu conheci o Fabiano e nós começamos a namorar. E quando eu tinha 17 anos eu engravidei. E parece que tudo ficou feio a partir daí, né? Porque ele também tinha começado a trabalhar de office boy, então a gente não tinha expectativa de nada. E eu estava no final do ensino médio, não trabalhava ainda, e aí eu ficava pensando o que vai ser da minha vida agora que a gente vai ter um neném que não tem onde morar, não tem expectativa de nada. E
A gente teve que morar na casa dos meus pais. Meu pai e minha mãe cederam um quarto pra gente. E assim começou tudo. Começou ali as nossas brigas, porque quando falta recurso financeiro, a gente desestabiliza. Então, tudo é motivo para briga. Uma criança que precisa de um monte de coisa e você não tem para dar. Então, assim, foi bem difícil o nosso começo de vida. Meu nome é Fabiano Rodrigues, eu tenho 45 anos, sou empresário. No momento que a Anderlucy ficou grávida, nós éramos muito jovens e nós não tínhamos nenhum plano naquele momento de casar. E imagina você ter uma criança, né? Então, nós não tínhamos recurso nenhum. Quem nos abraçou foi a família dela e nós fomos morar num quarto da casa dos pais dela. E aquela situação era bem constrangedora para mim como homem. A minha mãe nessa época já estava na igreja e vivia falando que tinha uma solução, que Deus podia mudar a nossa vida, mas eu não acreditava em nada daquilo. Eu acho que eu, como a maioria das pessoas, tinha um pré-julgamento contra a Igreja Universal. E então eu não queria de jeito nenhum colocar os meus pés lá, minha mãe insistia e eu sempre contrariava. E aí a nossa vida começou a se enrolar, muitas dívidas, dívida de cartão de crédito. A vida do meu marido também, não, nesse momento a gente já casou, então a vida do meu marido também não mudava. Ele também tinha muitos problemas, tinha toque, via vultos, ele tinha problemas espirituais. Ou seja, a gente se juntou numa situação que parecia que nunca ia sair daquele buraco, né? Parecia que a gente se enterrava numa areia movediça e ainda levava um bebê junto. Quando a gente já não sabia mais o que fazer, depois de muita briga, minha mãe assistindo aquilo tudo, porque a gente dentro da casa dela, ela falou, me fez um desafio, né? Ela falou, filha, por que você não vai na igreja? Se Deus não fizer nada na sua vida, você não precisa voltar. Você não precisa mais ir lá. Eu falei, então tá bom, eu vou uma vez. Se nada acontecer, eu não volto mais. E aí foi traçado o desafio e eu fui. Falei, bom, se eu quero ver. Se Deus existe, eu quero que Ele se mostre para mim. E foi o que aconteceu. No dia seguinte, a gente já teve uma notícia boa, né? O Fabiano me ligou e falou, amor, você tá sentada? Olha o que aconteceu. Aí já contou para mim que o banco ligou oferecendo crédito pra gente. A gente estranhou, falou, nossa, a gente precisava de um milagre, a gente precisava de um sinal, a gente precisava de um sinal que Deus realmente existia, e Deus mostrou isso pra gente. Ele mostrou que Ele existia, nos acolhendo naquele dia que a gente foi, nos dando essa notícia de que a nossa dívida não existia mais, uma dívida que a gente tinha cultivado ao longo desses 2, 3 anos. No momento que eu vi a Anderlucy ir à igreja, e 24 horas depois a gente já vê um milagre, que era justamente a nossa maior dor naquele momento, que era resolver os nossos problemas financeiros, através do convite que a minha sogra fez, eu vi algo diferente nela, não só pelo milagre que ocorreu, mas também pelo semblante dela, que era uma pessoa completamente ateia, não acreditava em nada, e eu vi um despertar da fé a partir daquele momento na vida dela. Eu falei para ele, né, eu falei, amor, Deus existe, Ele está lá na Igreja Universal, então é lá que a gente vai ficar. E aí teve uma fogueira santa, e foi quando eu participei dessa fogueira santa, coloquei lá, eu acho que era em torno de uns R$3.000, que era um dinheiro que a gente juntava por 3 anos. Então, assim, é engraçado isso, porque hoje não é nem o valor do condomínio que a gente paga, mas era muito dinheiro naquela época. Era o nosso tudo. Eu sabia que aquilo dali não era nada diante de tudo aquilo que Deus podia fazer na nossa vida. Eu acho que quando a gente entrega a nossa confiança, Deus ele fala, puxa, agora sim, agora eu posso fazer o que eles realmente precisam, eu posso dar para eles o que eles precisam. E não é só dinheiro, né? É o mais importante, que é o Espírito Santo. E aí nessa sequência, eu fui um domingo na igreja, eu fui batizada com o Espírito Santo. Eu queria aquilo muito, porque eu achei que se eu tivesse o poder do amor de Deus, eu poderia ir além. Deus ele não demorou para
abençoar a nossa vida, foi rápido. E aí a gente conseguiu comprar a nossa casa, porque o Fabiano foi promovido. Do momento que a gente fez a Figueira Santa até a gente estar dentro da nossa casa, não demorou nem um ano. Depois disso, o Fabiano não conseguiu resistir e percebeu que era Deus, que era o poder de Deus ali, não só na nossa vida financeira, que deu um salto, mas ele começou também a perceber a minha mudança. A partir do momento que eu vi essa diferença na vida dela, e naquele momento eu era uma pessoa hiper religiosa, seguia um padrão que não conseguia, através dele, ver Deus na minha vida, porque os problemas não passavam, tinha muito problema espiritual, muito problema de toque, e é um problema bem complicado porque ele é recorrente na sua vida 24 horas. E eu vi essa mudança na vida dela, aquilo ali me chamou a atenção. E hoje, 25 anos de casados, parece que a gente casou ontem. Parece que aquele amor que faltou lá no início, hoje é novo, né? Parece que Deus renova o nosso relacionamento dia a dia. Então, hoje nós temos empresas no ramo de comércio exterior. Eu tenho uma empresa também na área de design de interiores, né? Eu trabalho com projetos de interiores, acompanhamento de obra, enfim. Eu nem imaginava que um dia eu podia estar morando em frente à praia, desfrutando de coisas tão boas. Isso nem passava pela nossa cabeça. Então, a nossa família hoje tem o que a gente não pôde dar para o meu filho lá pequenininho, hoje a gente consegue proporcionar. Esse apartamento eu decorei do jeito que eu queria. Isso é muito legal, a gente poder desfrutar dos benefícios da nossa fé, né? A gente viu a diferença na nossa vida através justamente de quando a gente colocou a nossa vida no altar. As pessoas veem Deus na nossa vida, não só no nosso testemunho financeiro, mas no nosso caráter. E a gente sabe que a diferença é o Espírito Santo. A gente sabe que o que a gente é hoje, a gente é porque Deus transformou a gente na pessoa que nós somos. O Espírito Santo, para mim, não tem nada mais importante na minha vida do que a presença do Espírito Santo. O meu filho até já teve ciúmes, né? Ele até já falou: mãe, parece que você ama mais a Deus do que todo mundo. Eu falei: mas é. Eu acho que da mesma forma que Deus me amou incondicionalmente, não dá para fazer nada diferente. Deus, ele conforta, consola, ele abraça, ele cuida, ele dá tudo aquilo que a gente precisa. Então, como eu não vou amar esse Deus? Seria ingratidão. Ele deu pra gente a paz, ele deu pra gente o Espírito Santo e ele deu pra gente bens materiais, uma qualidade de vida, né? A gente tem prazer em poder compartilhar tudo aquilo que Deus fez por nós. Agora, dentre todos esses passos que nós demos na igreja, o mais importante, sem dúvida, foi eu receber o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, a gente ter o Espírito de Deus, não é só a questão só de você criar equilíbrio na sua vida, mas é você entender que Deus está dentro de você. Que a partir do momento que você tem o Espírito de Deus, você tudo pode. Deus é muito maravilhoso e realmente é o maior bem que eu recebi em toda a minha vida. Em 2020 veio e provou que a cor da roupa, pular 7 ondas, comer lentilhas e tantas outras superstições do Réveillon não garantem em nada um novo ano de paz e alegria. Do que adianta ter um dia cheio de emoções e 364 dias de tristezas e decepções? Todos os anos é a mesma coisa. O que tem virado é apenas a folha do calendário. Está na hora de fazer diferente e priorizar o único que te dará uma vida completa nos 365 dias do ano: o Espírito Santo.
Haverá lutas e desafios? Sim, mas com a paz no interior e a certeza de que não estará sozinho. Vigília da Virada. Quinta-feira, 31 de dezembro, às 22 horas. Até o raiar do primeiro sol de 2021. No Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Anderlúcio e o Fabiano se amavam, desde jovem. Tinha tudo para serem felizes. Mas faltava o Espírito de Deus. Só o Espírito de Deus une o casal, une a família, de uma forma que, mesmo com as nossas indiferenças, né, a nossa forma de ser, Ele nos faz unidos e paz e alegria. Hoje, o Fabiano e Anderlúcio desfrutam de um casamento, de uma família que era impossível se desfrutar antes de receber o Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode nos unir e nos realizar, porque essa realização não depende de pessoas, de coisas, nem de lugares. Preste atenção, a sua vaidade atrapalha a sua fé mais do que você possa imaginar. O Fabiano, enquanto foi vaidoso, aquela vaidade, de querer mostrar, de querer ter o que os outros tinham, só atrapalhou. Coloque de lado a vaidade. Pare de se espelhar nos outros. Espelhe-se na palavra de Deus. Olhe para a palavra de Deus. A proposta de Deus para você é: receba o meu Espírito. Busque em primeiro lugar o meu reino, quer dizer, o reino de Deus. E todas as outras coisas serão acrescentadas. Essa é a proposta da Fogueira Santa. É por isso que estamos falando do batismo com o Espírito Santo. Faça o pedido certo. Meu Deus, me batize com o teu Espírito. Meu nome é Maria Rita Olivati, eu tenho 74 anos e eu estou há alguns anos na Igreja Universal, mas antes de vir para a Igreja Universal, eu servi aos encostos e todos os meus finais de ano ou era na cachoeira, ou era na praia, ou era na mata, enfim, era sempre para fazer alguma obrigação que eles pediam e a gente prontamente atendia. Porque tudo que eles falavam era lei, tá? Eu tivesse ou não recurso, pudesse ou não, a gente sempre procurava atender a todas as solicitações deles. Ou para a mata, passar a noite na mata, ou para a praia, que a gente ia para a praia, e na praia, assim, era um gasto imenso, porque a gente tinha que levar todos os insumos, bebidas, flores, barcos. E essa preparação, ela começava logo no dia 8 de dezembro, que é festejado uma entidade, e aí começava desde essa data até no final do ano, até 31, e eram todos os rituais que eram feitos durante o mês inteiro. O objetivo era sempre assim, para que tivesse muita prosperidade, que tivesse muita saúde, muito amor, muita paz, mas a gente ia, entrava na água, fazia tudo o que tinha que fazer, mas nada acontecia. Uma vez aconteceu assim, fomos lá, eu estava com a chave do carro amarrada no maiô para poder entrar na água. E eu perdi a chave do carro. E aí eu não conseguia mais voltar para casa. Eu precisei sem chave, sem dinheiro, sem recurso nenhum. Tive que procurar um chaveiro, assim, na base do desespero, né? E ele precisou vir fazer uma ligação direta e eu pedi para Deus para que ele me ajudasse, porque eu tive que chegar em São Paulo de alguma forma. Quer dizer, eu não tinha roupa, não tinha nada. Nada, porque eu perdi a chave no mar. Eu era, assim, uma pessoa intransigente, eu era uma pessoa... Ai, como eu posso dizer? Eu era... Sabe, uma pessoa, assim, chata, egoísta, não tinha dinheiro para nada, mas eu não saía do salto. Eu era arrogante, eu queria que todo mundo me obedecesse, que todo mundo, assim, a minha vontade era a lei, a minha palavra era a última, todos tinham que fazer o que eu determinava, porque a minha vontade era essa e tinha que ser obedecida, porque senão eu ficava assim num mau humor que ninguém me suportava, nem eu me suportava. Mas, assim, aparentemente eu era ótima.
sabe, aquela falsa imagem, aquela pele de cordeiro em cima de um lobo. Era mais ou menos isso que acontecia comigo. Tudo porque eu não conseguia enxergar que eu estava indo para o buraco, estava indo para o fundo do poço, tá? Que aquela vida, aqueles rituais, toda aquela gastança, enfim, todo aquele ritual mesmo, né? Para ser claro, não levava a nada. Eu quase perdi o apartamento. Tá? Eu fiquei devendo IPTU, que eu tinha o oficial de justiça da prefeitura que batia na porta, mas minha filha se formou, todos os formandos dela, colegas dela, conseguiram emprego em São Paulo, ela não conseguiu. Aí quando eu fui questionar por que não, mas é assim. Meu pai morreu de cirrose hepática, de tanto que ele bebia, e quando eu fui questionar, você tem que ter calma, deixa ele, sabe, coisas assim que na hora eu não enxergava que era uma possessão demoníaca. Até que chegou num ponto que eu falei, não, agora chega, e eu assisti os programas da Igreja Universal, e eu falava, puxa, eu gosto tanto desses programas, mas essas entidades que eu sirvo, eles picham elas, como pode, né? Eu bato cabeça para eles. Eu bato cabeça, como que pode ser o mesmo, né? A mesma entidade. E aí, mas Deus falou mais forte e eu fui para a Igreja Universal, que olha, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Se eu soubesse assim, o quanto era bom, eu teria ido 20 anos antes, porque o preconceito era muito grande, mas a paz que a gente tem é fantástica. Depois que eu fui para a Igreja Universal, aí eu abandonei todos esses rituais, abandonei essas viagens, abandonei a mata, abandonei cachoeira, praia, tudo. Isso para mim, nem para lazer serve mais, porque o meu lazer agora é Deus. Quando eu vi da Vigília da Virada, eu falei, como será que vai ser, né? Porque eu nunca tinha visto, nunca tinha participado. E normalmente essas datas a gente passa com a família. Mas eu falei, não vou passar com a família, eu vou passar com Deus. Porque eu sempre passei com a família, nunca aconteceu nada, agora eu vou passar com Deus. E fui para a igreja. Ai, pastor, foi assim, foi glorioso, porque a gente se enche do Espírito Santo. E tudo que a gente espera que aconteça naquele próximo ano acontece. É só não precisar ajudar Deus, deixa Deus operar. Tem uma música que fala, deixa Deus operar, e tem que deixar Deus operar porque Ele é soberano, Ele me deu paz, Ele levou minha filha para a igreja. Hoje a gente tem uma harmonia perfeita, toda aquela arrogância que eu tinha, toda aquela, assim, intrepidez, sabe? Toda aquele salto alto que eu andava e não olhava, aquele orgulho, acabou, não tenho mais nada disso, eu quero ser feliz com o meu Jesus, sabe? Ele me batizou com o Espírito Santo, que foi assim, glorioso, porque mais que isso, não tem mais nada na vida da gente, a não ser o Espírito Santo. Então, quando Ele toma conta do teu ser, entrega na mão dele que Ele, assim, te glorifica em todos os momentos. Eu já falei que eu tenho 74 anos, eu não tomo um medicamento, eu não tenho um problema, não tenho pressão alta, não tenho diabetes, nada. Eu tenho uma saúde perfeita porque Deus cuida de mim. Nunca mais eu deixei de passar a virada na igreja, nunca mais. Eu passei a primeira vez e daí para frente só na igreja. Então, eu não devo mais... Aquele apartamento que eu devia IPTU, hoje ele está alugado. É um apartamento num bairro bom aqui de São Paulo. Minha filha comprou um apartamento também num bairro muito bom de São Paulo, tá, na Zona Sul, e hoje nós moramos no interior. Então, a nossa vida é uma vida gloriosa, porque eu moro na frente de uma praça, sabe? Eu vejo as crianças brincando. No interior a gente não tem assim essa neura que tem em São Paulo de trânsito, enfim, de todas essas coisas que não são boas. Lá não. Lá eu vivo em paz. Então, eu tenho uma vida gloriosa. Eu só tenho que agradecer a Deus por tudo isso que Ele me dá.
uma paz, eu durmo a noite inteira. Olha, eu acho que eu nem preciso falar que eu tenho paz, porque está estampado que eu tenho paz, eu tenho vontade de viver, eu tenho alegria, eu tenho sempre uma boa palavra, sabe? Eu gosto de abraçar as pessoas, eu gosto de estar junto com as pessoas, eu gosto de falar de Jesus assim, todos os momentos da minha vida, porque a Ele toda honra, glória e louvor. 2020 para mim foi ótimo, para falar a verdade, sabe? Eu não pude ir para a igreja, né? Mas eu assistia todas as programações, acompanhei todas as programações. E esse 2020, na presença de Deus, eu não tenho do que me queixar, em absolutamente nada. Tudo que a gente pediu para Ele, Ele nos deu mais do que a gente esperava, sabe? Então, até minha filha ter que fazer home office, para mim foi ótimo, porque ela fica em casa comigo. Antes ela saía, agora a gente fica juntos. Quer dizer, ela está trabalhando, mas a gente está junto, ela está almoçando, está tomando café, a gente troca uma ideia. Quer dizer, eu ficava sozinha, agora eu já fico com ela. Então, para mim, foi ótimo. Eu não tive nada, não tenho... Claro que eu faço as minhas restrições, ando com máscara, né? Procuro não facilitar muito, mas também não me privo, não. Eu estou, assim, perfeita. Para mim, 2020 foi melhor que 2019, porque estou na presença de Deus. 2021 vai ser melhor ainda, vai ser um ano glorioso para todos nós, em nome do Senhor Jesus, porque quando Jesus está na frente, quando Deus toma frente, olha para Ele tomou a frente, Ele é o Pai de uma grande nação. Em 2020 veio e provou que a cor da roupa, pular 7 ondas, comer lentilhas e tantas outras superstições do Réveillon não garantem em nada um novo ano de paz e alegria. Do que adianta ter um dia cheio de emoções e 364 dias de tristezas e decepções? Todos os anos é a mesma coisa. O que tem virado é apenas a folha do calendário. Está na hora de fazer diferente e priorizar o único que te dará uma vida completa nos 365 dias do ano: o Espírito Santo. Haverá lutas e desafios? Sim, mas com a paz no interior e a certeza de que não estará sozinho. Vigília da Virada, quinta-feira, 31 de dezembro, às 22 horas. Até o raiar do primeiro sol de 2021, com a apresentação especial do Coral do Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Entrada e estacionamento gratuitos. A senhora Maria Rita demorou a aprender, mas aprendeu. E hoje está desfrutando de uma vida com Deus, porque foi cheia do Espírito Santo. Faça diferente. Não espere que a mudança de data venha mudar a sua vida. A mudança de vida depende da mudança de espírito. E por isso, você deve priorizar e buscar o batismo com o Espírito Santo. Estaremos na Vigília da Virada aqui no Templo de Salomão, que iniciará às 22 horas, até o primeiro raiar do dia de 2021. Não diga, eu já sei disso. Faça o que Deus já lhe disse. Você já sabe. Deus começará a parte dele quando você terminar a sua. Muitas vezes eu pergunto a mim mesmo: por que motivo a minha vida se encontra desse jeito? Por mais que eu lute e tente me esforçar, uma saída eu não consigo.